Alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Viemos para o casamento do Gabriel e da Giovana. E aí o tio Anderson já falou assim, ó, você já fica aí no aguardo aí, porque se seu pai não puder, você vem e substitui ele. Reserva. Seu pai não veio, se tiver que sair, já saiu, já foi embora, está indo para São Paulo. Você pega e fica aí. Eu falei assim, não tem opção, né? Nós vamos ficar. E falou assim, você vai pregar. Eu falei, beleza, tio. E aí falou assim, você vai fazer o louvor também. Eu falei assim, nossa. Eu falei assim, ainda bem que o pessoal da F-Hop vai vir só de noite. Né? Porque aí, pensa, a seleção vendo nós fazendo louvor. E é uma alegria para mim estar aqui com vocês nessa manhã. Essa é uma igreja querida do meu coração. Tinha um tempo que eu não vim aqui. Deve ter uns 2 anos, ou quase 3 que eu não venho aqui. Mas já vim em alguns acampamentos com os adolescentes e os jovens, né? Tem os irmãos aqui queridos nossos aqui, que sempre quando a gente vê, é uma alegria estar com vocês. E esse final de semana a casa do meu tio estava tão cheia, mas tão cheia, que nem eu fiquei na casa do meu tio. E a irmã Edna, gente, pensa nessa recepção extraordinária. Teve café da manhã, teve almoço, teve até piscina, eu só não entrei, porque ela falou assim, não entra não, pastor, que está gelada. Mas, gente, pensa num pessoal abençoado. Falou, pode ligar o ar-condicionado aí à vontade, gente. Eu falei assim, oh, glória a Deus, aleluia. E receberam a gente bem demais, uma família abençoada, que Deus abençoe vocês. O casamento, a história, os filhos, os netos, em nome de Jesus cada vez mais. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo de número 3, para que possamos meditar nesta manhã. Josué, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 5. Josué, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 5. Assim diz a palavra de Deus ao nosso coração. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, vamos ler juntos? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Josué, capítulo de número 3. O que está acontecendo aqui nesse capítulo, pastor? Você que lê Bíblia, você já pegou, você está sabendo o que está acontecendo. Você que não lê, hoje eu vou te dar uma colherzinha de chá e vou te ajudar. Vou dar uma ajudada, não sei, te dar um panorama para você não ficar boiando e perdido. Quem é Josué? A Bíblia ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Testamento significa aliança, significa um compromisso de Deus com o seu povo. A antiga aliança e a nova aliança. Lá em Gênesis nós vemos histórias como Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, José no Egito. Quem não lembra dessa história? Nós lemos aqui juntos, santificais, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. José viveu em santidade, lá no Egito, aquela mulher doida quer agarrar ele. E aí, José está lá vivendo em santidade com Deus, sua família vai toda para o Egito, e vai depois de alguns capítulos mostrar para nós, que depois de alguns anos, apareceu um faraó lá, que não conhecia esse povo, que não conhecia o Deus desse povo, e que começou a escravizar o povo de Deus no Egito.
era um povo muito numeroso. O cara olhou e falou assim, se eu não pegar esse pessoal aqui e escravizar, eles vão me dominar e vão me tirar daqui. Começou a escravizar o povo de Deus e apareceu um menino chamado Moisés. Moisés, e naquela época não podia ter filho. Os meninos tinham que tudo morrer, o faraó mandou. E Moisés foi jogado no rio. Foi criado lá no Egito, lá na casa do faraó, da filha de faraó. E Moisés deve que era chique demais. Deve que ele tinha até aqueles negócios de etiqueta. Sabia onde colocar o garfo, a faca, a colher, o prato, o suplate, como diz minha mãe. E aí Moisés está lá no Egito. Um dia ele dá um cravo magá num cidadão, mata o cara, o povo descobre, e aí ele fica com medo e foge. Foge, e depois de fugir, ele tem um encontro extraordinário com Deus. Fica uns anos afastado e Deus vira para ele e fala assim, ó, vai lá libertar o meu povo no Egito. Ele fica lá, meio um pouco assim, não quero, dá um monte de desculpa, Deus pega e levanta ele e manda ele para lá, junto com Arão. Moisés vai para lá e Deus envia 10 pragas. Na 10ª praga, depois do coração de faraó ficar muito duro, ele vira e fala assim, pode ir, vai com esse povo aí e vai para lá. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a ver que possivelmente o número, junto com crianças, com as mulheres, com os maridos, era mais de 1 milhão de pessoas. Era muita gente. Era gente demais, caminhando em direção a um lugar que eles não sabiam. E eles estão andando, e pensa a comunicação do Zap, de Moisés, está lá na frente, até o último que está lá atrás. Aí viraram e falaram assim, faraó está vindo, o coração dele ficou duro de novo. Moisés está lá, e aí Deus, o que eu vou fazer? Deus vira para ele e fala assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ele pega e estende aquele bordão, aquela vara, o mar abre. Eu fico imaginando como é que deve ter sido essa história. O mar abre e diz para nós que o povo passou a pé enxuto, com o pé seco. E quando o povo chegou do outro lado, e o exército do faraó, junto com seus cavaleiros e cavalarianos, chegaram no meio, e o povo passou, Deus foi lá e fechou o negócio. O povo comemorou, ficou feliz, e o povo pensou, nossa, colocamos no GPS aqui, nós vamos chegar em Canaã rapidinho. Deus mandou eles recalcular a rota 40 anos. Pensa. Um negócio que dava para chegar, para resolver com 3, com 6, com 8 meses. Eles demoraram 40 anos para chegar. E Moisés, ele foi bem até os 48 segundo tempo. Deus virou para ele e falou assim, fala para a rocha. O que ele fez? Bateu, feriu. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim, você não vai entrar não. Você, sua geração, quem vai entrar é esses 2 menininhos aqui, ó, Josué e Caleb. E a geração deles, eles que vão entrar. Quando a gente vai ler a Bíblia, o nome de Josué não era Josué, você sabia disso? O nome de Josué, você lembra qual que era? Oséias. Por que mudou o nome? Por que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, do nada? Quando a gente vai estudar a Bíblia, alguns comentaristas falam para nós que possivelmente ele mudou porque era Deus querendo dizer para nós, quem faz a gente chegar até o outro lado da terra prometida não é Moisés, que é a lei, mas é Yeshua, Joshua, que é o significado do nome de Josué. Jesus que nos faz chegar até o outro lado. O povo está lá, Josué entendeu que Moisés não ia seguir, que ia morrer e não ia para lá. E Josué, chegamos no livro de Josué, dê essa volta toda para você entender. Josué está com uma missão dificílima. Sucedeu um pastor que ficou 40 anos numa igreja. Pensa um cara ficar numa igreja 40 anos e chega um pastor para substituir esse cara. É um negócio complicadíssimo. Uma igreja lá em Aracruz passou por isso. Um tal de Seni Tavares foi pastor lá na primeira igreja de Aracruz, a igreja com 1.000 e tantos membros. O cara foi para o Canadá. Aí chegou um pastor lá para substituir. Tadinho dele. Pensa. Os irmãos eram apaixonados com o Seni. Os irmãos amavam o pastor. Aí você vai substituir um camarada que ficou lá muitos anos. Josué ele olha e fala assim, Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho capacitação nenhuma, eu não tenho força, eu não sou igual a Moisés. O capítulo 1 de Josué, ele está falando com Deus, Deus vira para ele no versículo 9 e fala assim, seja forte e corajoso. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aí Moisés fica animado, Josué fica animado, assim, eu vou então.
Josué levanta e fala assim, é isso aí, é nós. O capítulo 2 conta a história para nós daquela Raabe, você lembra dela, que escondeu os espias. E nós chegamos no capítulo 3. Antes do povo ir para Canaã, antes do povo rodear Jericó, o povo precisava fazer uma coisa. O que é, pastor? Passar o Rio Jordão. Atravessar esse negócio aí. E eu gostaria de meditar com vocês no seguinte tema. Quando Deus habita no meio do seu povo. O que acontece com sua vida? O que acontece com a sua família quando Deus habita no meio do seu povo? Quando Deus está na sua casa, quando Deus está na sua família, quando Deus está aqui nessa igreja, o que vai acontecer no meio de vocês? Quando a gente lê a Bíblia inteira, a gente poderia listar uma lista enorme de coisas, mas nós vamos ficar com 4 só. Eu falei para quando estiver chegando no terceiro, você ficar animado, está acabando a pregação, e você não ficar bravo comigo se eu demorar demais. Quando Deus habita no meio do seu povo, o que acontece conosco? O que vai acontecer com você? O próprio texto diz para nós. Você quer ver? Em primeiro lugar, versículo de número 3. Ordenaram ao povo dizendo, quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Quando Deus habita no meio do seu povo, nós temos em primeiro lugar direção. Deus vira para Josué e para o povo e fala assim, ó, presta atenção. Vocês não têm a mínima ideia de onde é que vocês estão indo. Vocês não sabem para onde vocês vão. Olha o que vai acontecer. Os sacerdotes, os levitas vão pegar a arca da aliança, presença de Deus. E quando ela se mover, quando ela partir, vocês vão atrás. Se ela for para a direita, vocês vão para a direita. Se ela for para a esquerda, vocês vão para a esquerda. Se for para frente, vocês vão para frente. Se voltar, vocês vão voltar. Se parar, vocês param. Porque vocês não têm a mínima ideia para onde vocês devem ir. Mas eu vou acompanhar vocês e vou direcionar vocês em cada passo. Porque eu estou no meio de vocês. Por isso, quando vocês olharem para a arca da aliança e ela partir, vocês vão seguir ela. Porque o povo de Deus não é um povo que fica sem direção, mas é um povo que caminha na presença dEle. E você precisa entender que a sua direção é na presença do Senhor. A palavra de Deus traz textos para nós como, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é a sua vida mais, meu irmão, mas é a vida de Cristo em você. Não é mais você que manda, mas é o Senhor que comanda a sua vida. Não é mais você que dita as regras, que direciona qual caminho tomar, qual rumo tomar. Mesmo você, homem, que é o chefe da sua casa, e você tem que ser um homem de Deus e direcionar a sua família, mas todas as direções que você toma não pode ser longe da presença de Deus. Se Deus está vindo para cá e chamando sua família para cá, você tem que vir para cá, você não pode ir para o outro lado. Você precisa seguir a direção do Senhor, porque você não sabe para onde ir, meu irmão. Mas o Salmo 139 diz para nós que Deus já escreveu todos os dias da nossa vida. E nada mais inteligente da nossa parte do que seguir na história que Deus já escreveu sobre nós. Você precisa seguir a direção do Senhor. Tem um texto muito forte em Lucas que vai dizer para nós, se alguém quer ser o meu discípulo, mas não renuncia a tudo o que tem, ele não pode ser meu discípulo. Se você quer seguir a Jesus, mas quer continuar com seus sonhos, com seus projetos, e não quer renunciar tudo para seguir a Ele, você não pode seguir Jesus. Pastor, significa que eu tenho que então abandonar meu emprego, pedir conta, chamar minha esposa e nós viver como missionário para seguir Jesus? Tem nada a ver, meu irmão, pelo amor de Deus. Missionário é sustentado. Se todo mundo da igreja for missionário, nós não vamos ter dinheiro. Aí lascou nós. Vocês têm que trabalhar para sustentar os missionários. Gabriel e Giovana. Se você não trabalhar, o que eles vão fazer? Se você não estiver recebendo, não estiver na sua empresa, eu ouvi que o pastor falou que tem que seguir Jesus. Então, se eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que ser um missionário, eu tenho que ser um pastor. Não! Você pode seguir Jesus aonde Ele te colocou. E se Ele te colocou nesse lugar, foi de maneira estratégica, para que você seja uma bênção nesse lugar, em nome de Jesus. Se todo mundo for missionário, quem vai evangelizar nas empresas? Nas lojas? Quem vai evangelizar nos shopping centers? Quem vai evangelizar nas praças de alimentação? Porque os missionários vão tudo lá, para outro lugar.
Se você não estiver naquela empresa, naquela loja, naquele lugar, naquela escola, naquela faculdade, e você não seguir a Jesus, quem vai falar de Jesus para eles? Seguir a Jesus não significa ser um pastor, ser um missionário, mas você pode ser um vendedor e seguir a Cristo em todos os seus passos. Você pode ser um professor, uma professora e seguir a Cristo, se bobear, melhor do que um monte de pastor que está por aí, que não quer seguir Jesus, quer seguir a igreja que paga mais, quer seguir a igreja que tem mais membros, mas não quer seguir e ouvir a voz do Senhor. Talvez é por isso que em alguns lugares Deus não está movendo mais, porque quem está lá na frente não quer seguir, não quer obedecer a voz de Deus. Quando Deus habita no meio do seu povo, nós temos direção, e você precisa ouvir o que Deus está falando contigo. Talvez você não tenha escutado porque você não tem aberto a palavra de Deus. Como você vai seguir, meu irmão, se você não faz o mínimo, que é ler e meditar na palavra de Deus? O Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, vai dizer para nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Sabe a ideia que tem ali, aquele texto? Não tinha lâmpada igual nós temos aqui não, mas era como se fosse uma lamparina, uma candeia. E o salmista ele está levando. E você que já foi de roça, você sabe o que é uma candeia. Não é igual essa luz que nós estamos aqui maravilhosa, ou um refletor. Vai iluminando, ó, passo a passo. Por que Deus não mostra a caminhada inteira, pastor? Porque se Ele mostrar, você para de orar e de buscar. Por que Deus não mostra até o final para eu saber se esse negócio vai dar certo ou não? Se Ele mostrar, você para de ler a Bíblia e depender dEle e de orar. Mas como Ele vai mostrando passo a passo, todo dia você tem que abrir a Bíblia, porque é só na palavra de Deus que Ele vai iluminar os seus caminhos. O povo de Deus estava diante da Arca da Aliança, eles tinham direção e eles seguiam. A nossa direção é meditando e amando a palavra de Deus. Como diz o salmista no Salmo de número 1, que antes eu medito na lei de Deus, e ela é o meu prazer, eu vou meditar nela de dia e de noite. Pensa num salmista que tinha direção, era esse cara, o que ele meditava na palavra de Deus, tinha prazer na palavra de Deus, e ele sabia que os passos dele seriam iluminados pelo Senhor. Se a sua jornada está escura e você não sabe para onde ir, volta para a palavra de Deus, que Deus vai te direcionar em nome de Jesus. Se está escuro, se você não está ouvindo a voz de Deus, vai para a palavra. Ele não está em silêncio, ele nunca fica em silêncio. É você que não está abrindo a Bíblia para ouvir. Siga a direção do Senhor. A direção do Senhor, Deus não vai pegar e ficar usando semanalmente um pastor para meter a mão na sua cabeça e falar a sua vida inteira, não, meu irmão. Isso aí é uns eventos que acontecem sobrenaturalmente, de vez em quando, para dar um ânimo na sua história. A maneira ordinária que Deus vai falar contigo todos os dias, para te dar direção, é acerca da palavra dEle. Por isso, vá para a palavra. E Deus vai te dar direção nisso que você está precisando, em nome de Jesus. Porque quando Ele habita no nosso meio, nós não ficamos sem direção, não. Nós sabemos para onde nós vamos. E você vai caminhar na presença de Deus em nome de Jesus. Em primeiro lugar, versículo de número 3, quando Deus habita no meio do seu povo, nós temos direção. Em segundo lugar, versículo de número 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando Deus habita no meio do seu povo, em primeiro lugar nós temos direção. Em segundo lugar, nós caminhamos em santidade. A ordem de Deus para Josué e para o povo é clara: santificai-vos, purificai-vos, dá uma limpada aí, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Eu quero fazer maravilhas, derramar minhas bênçãos sobre vocês, fazer uns negócios que vocês nunca viram, só que vocês precisam caminhar em santidade. Não tem outro caminho para agradar a Deus, é santidade. Você quer saber se um pastor, se um líder da igreja, se um presbítero, se um diácono, se um ministro de louvor, se ele é cheio de Deus? Veja se ele caminha em santidade. Não tem como um homem ser cheio do Senhor e ele não caminha em santidade. Não tem como um homem ser cheio de Deus e a boca dele é uma boca porca. Tudo que ele fala não exalta o Senhor. Não tem como ser um homem de Deus e quando ele vai acessar esse celular é só porcaria que tem aqui dentro. Quando ele vai ver filmes é só porcaria. Quando ele vai ouvir canções é só porcaria. Nada que fala sobre a santidade, sobre quem Deus é, mas canções que invadem o seu coração e trazem destruição para a sua vida e para a sua casa.
Como é que você vai saber se Deus está no meio de você, meu irmão, se você caminha longe dele? Como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai fazer maravilhas na sua vida, na sua casa, se você não caminha em santidade? Se você não está caminhando perto dele? Hebreus vai dizer para nós seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer ver a Deus, se você quer enxergar quem Ele é e se encontrar com Ele, você precisa levar uma vida em santidade. Pastor, eu sou um bom presbiteriano, eu sei que a minha salvação vem de Deus. Vem de Deus. Você fez alguma coisa? Claro que não. Se você fizesse alguma coisa, você ia atrapalhar tudo. O texto de Efésios é claro para nós. Ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Dom de Deus é presente. O que é presente de Deus? A salvação? Sim, mas a fé também. O texto de Efésios capítulo 2 diz para nós que nós estávamos tudo mortinho. E aí Deus não deu só a salvação, mas Ele deu a fé para crer na salvação em Cristo Jesus. A salvação é totalmente dele. Mas sabe como é que nós enxergamos se você é salvo ou não? Pelo menos se você caminha em santidade. Pelo menos se tem arrependimento e pureza na sua vida. Se não tem, meu irmão, talvez você nunca foi salvo por Jesus. Se o seu casamento, você está com um problema e está o tempo inteiro tendo problema de traição e adultério, talvez você precisa dar uma olhada, porque talvez você nunca foi salvo por Jesus. Se quando você vai conversar com as pessoas é só xingamento, é só bobeira, é só piada imoral, coisa horrível que você fala, meu irmão, talvez você tenha que dar uma olhada nessa vida sua, porque talvez você nunca foi salvo por Jesus. Porque quem foi salvo por Cristo e Deus habita na sua vida, é uma pessoa que caminha em santidade. Santidade não significa perfeição, santidade significa separação, consagração total a Deus. Deus não chamou só o pastor, o presbítero, o diácono, a equipe de louvor para caminhar em santidade, mas cada um de nós. E a santidade não é algo somente para agradar a Deus, mas é algo inteligente. Farei maravilhas no meio de vós. Que maravilha! Se você caminhar em santidade, o seu casamento vai ser uma maravilha. Se você caminhar em santidade, o seu trabalho vai ser uma maravilha. Se você caminhar em santidade, a criação dos seus filhos vai ser uma bênção, uma maravilha. Mas se você não caminhar em santidade, meu irmão, que exemplo você vai dar para a sua esposa, no seu trabalho, para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa e para a sua igreja? Nós precisamos vigiar demais. Nós precisamos vigiar muito, porque Satanás, ele não quer derrubar os que estão lá fora, ele quer derrubar vocês. Ele não quer envergonhar quem está lá no show lá fora, ele quer envergonhar essa igreja. Nós ouvimos histórias de pastores e líderes que caem em pecado, principalmente no adultério. Eu tenho um livro de um pastor, na minha estante, um cara sensacional, um cara que me abençoou demais, eu lendo os livros dele, mas foi um cara que caiu no pecado do adultério. Eu não sou melhor que esse cara, mas eu preciso caminhar diante de Deus em santidade. Eu preciso chegar no final da minha vida e eu não estou nem aí se a minha igreja vai ter 2.000 membros, 1.000 membros, mas eu quero ter um casamento abençoado em nome de Jesus. Eu quero ter uma vida santa na presença de Deus até o final. E os meus filhos olharem para mim, para a minha história, e ver, nossa, o papai caminhou em santidade mesmo, desde o começo até o final. E você precisa caminhar assim, meu irmão, em nome de Jesus. Talvez as bênçãos de Deus e as maravilhas dele não tenham te acompanhado, porque a sua vida está uma vida porca e suja, cheia de coisas inadequadas que tem na sua televisão, no seu celular, na sua mente, no seu coração. Mas a boa notícia para você é que o sangue de Jesus, assim como nós tomamos a ceia do Senhor, e assim como nós cantamos, Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos faz brancos como a neve, e Ele nos faz amigos de Deus. Mesmo que você não merece ser chamado e considerado amigo de Deus, o sangue de Jesus te aproxima dEle. E se você não está caminhando em santidade nessa manhã, Deus vai te fortalecer para que você caminhe dessa maneira. Você precisa amar a Deus de todo o coração, mas você precisa caminhar em santidade, meu irmão. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho. É caminhar em santidade diante dEle. E assim você vai agradar o Senhor de todo o seu coração. Em primeiro lugar, quando Deus habita no meio do seu povo, nós temos direção. Em segundo lugar, quando Deus habita no meio do seu povo, nós caminhamos em santidade. Em terceiro lugar, novamente o versículo de número 3.
e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Em terceiro lugar, quando Deus habita no meio do seu povo, nós carregamos a presença do Senhor. Como assim, pastor? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Abre sua Bíblia para você entender. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Para você entender o que eu estou querendo falar com você aí. O apóstolo Pedro, em uma das declarações mais marcantes dessa sua carta, e você se lembra desse texto, ele vai dizer para nós assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o povo que proclama, anuncia as boas novas, o evangelho de Deus, o que esse povo que está ali diante do Senhor, ele é? Ele é um povo eleito pelo Senhor. Ele é um povo santo, uma nação santa. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não vai dividir esse povo com ninguém. Mas é um povo que é sacerdócio real. Pastor, o que é isso? Lembra que eu falei para você que o Antigo Testamento e o Novo, eles são diferentes. Aconteceram as coisas no Antigo e aconteceram as coisas no Novo. No Antigo Testamento, Deus virou para Moisés e falou assim: nós vamos separar o seguinte: quem vai entrar na tenda do encontro? Quem vai encostar na arca da aliança? Quem vai poder ali prestar o sacrifício para mim? Entrar no Santo dos Santos? É só esse pessoal aqui, Arão e seus filhos, sacerdotes, e um vai ser o sumo sacerdote. O pessoal da tribo de Levi vai estar ali também, vai ajudar. E eles vão carregar a arca. Se outra pessoa de outra tribo encostar na arca da aliança, o que ela vai fazer? Vai morrer. Você lembra de usar? Foi tentar ajudar e morreu. Deus havia falado: gente, não pode, é só o pessoal dessa tribo, é só o sacerdote, é só o sumo sacerdote. Mas no Novo Testamento aconteceu uma coisa: Jesus, quando morreu por nós, diz para nós nos evangelhos que o véu ele foi rasgado de cima a baixo. Agora não precisa mais de um sacerdote para ser um mediador entre você e Deus. Quem media você entre o Deus Pai é o Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você precisa de um pastor? É claro que precisa. Eu não estou falando para você parar de vir na igreja, não. Se você estava com vontade, precisando de um negócio aí. Nossa, o pastor falou que eu não preciso de um mediador, não preciso do pastor Anderson. Está amarrado, sem nome de Jesus. Como diz meu avô, com 100 mil nós de Jacó. Você vai vir na igreja, é claro que vai vir. Não lembra não? O autor de Hebreus: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. É na igreja que você vai ser desenvolvido, é na igreja que você vai ser exortado, é na igreja que você, como nós falamos na Santa Ceia, vai ser discipulado, é na igreja que você vai ser abençoado. Tanto é que você não consegue tomar Santa Ceia sozinho. Você vai ficar lá na frente da televisão e tomar ceia sozinho? Sem tomar com o povo de Deus, ué. Você não é igreja não, meu irmão, nós somos a igreja. Você sozinho não é igreja, mas nós juntos somos a igreja de Cristo. E você precisa entender isso, porque você precisa vir para esse lugar. Mas você também precisa entender que você é um sacerdote de Cristo Jesus. Ou seja, o mesmo privilégio que aqueles homens no Antigo Testamento tinham de entrar na presença de Deus, você também pode ter todos os dias da sua vida. A mesma oportunidade, a mesma bênção que eles tinham de todos os dias, poderem estar ali diante de Deus, que Moisés tinha, de entrar na tenda do encontro, e a nuvem estava sobre eles de dia, e a nuvem de fogo de noite, a presença de Deus o tempo inteiro ali com eles, nós temos todos os dias quando nós entramos no nosso quarto. E fala sério, nós estamos na nova aliança, mas parece que alguns de nós estamos vivendo na antiga. Nós esperamos o pastor toda semana subir o monte, orar, para trazer uma mensagem para abençoar o nosso coração. Nós esperamos o pessoal da equipe de louvor suar, jejuar e preparar uns louvorzinhos para nós cantar aqui. Nós esperamos o presbítero vir aqui dar uma aula na escola dominical a semana inteira. Enquanto Deus está virando para mim e para você falando o seguinte: ei,
Você pode ser abençoado de maneira muito maior quando você entrar naquele quarto e dobrar os seus joelhos diante de mim. Da mesma maneira que eu falo com esses homens de Deus, eu posso falar e quero falar com você. Da mesma maneira que eles são usados e eles são abençoados por mim, e eles abençoam vocês, eu quero fazer você uma bênção aqui em Frutal, em nome de Jesus. Mas você precisa, meu irmão, exercer o seu sacerdócio diante de Jesus. Você precisa gastar tempo na presença de Deus. Você precisa ler essa Bíblia toda. Você precisa meditar. Quem deve ler a Bíblia não é só o pastor, somos cada um de nós. É uma obrigação sua, do pastor, muito mais, que é um instrumento de trabalho dele. Mas você também, meu irmão, precisa exercer o seu sacerdócio diante de Jesus. Se você quer carregar a presença de Cristo, você precisa exercer o seu sacerdócio diante dele. Carregar a presença de Jesus não vai só te ajudar a caminhar tendo uma direção abençoada, não vai só te ajudar a caminhar em santidade, mas vai abençoar a sua vida de uma maneira que você não tem ideia. Lá na nossa família, na nossa casa, tem uma história que nos acompanha e que sempre quando eu lembro dela, marca a minha vida. E quando eu fui escrever esse sermão, eu preguei lá na nossa igreja, eu lembrei dessa história e falei assim, vou contar para os irmãos. Lá na nossa casa, né, a minha mãe tem 2 irmãs, a Morgana e a Rossane. Isso aí vocês já sabem, mas você que não sabe, estou te ajudando. A Morgana casou com o Anderson, a Janaína casou com o Fábio, meus pais, e a Rossane casou com o Sidney. O Anderson e o Fábio são pastores, o Sidney não é. Mas pensa no homem crente. Pensa no homem, só para você ver o tanto que ele é crente, que tem uma empresa, e ele começou a chamar os funcionários dele para orar e ler a Bíblia e fazer um culto antes do horário de serviço. O pessoal não foi, o pessoal começou a ir devagar. Aí ele virou e falou assim, gente, o horário de bater o ponto na empresa é 8, mas nós vamos começar a trabalhar 9. Ele perde 1 hora, todos os dias, de funcionário dele, para poder trabalhar, só para eles virem para um culto na empresa dele. Um homem crente, de vez em quando nós estamos fazendo as coisas erradas, ele dá umas catracadas na gente. Mas ele foi crente a vida inteira, pastor? Vixe, mas claro que não. E a história dele é muito engraçada. Ele é lá da Bahia, ele veio para governador Valadares para estudar, veio com os irmãos dele, e eles estão morando junto numa casa. E ele virou para minha tia Rossane na primeira semana de aula e falou assim, eu vou casar com você. Ela falou que dentro dela, olhou e falou assim, é ruim, hein? Vai casar nada, o cara não é crente, o cara é doido. E ele não foi crente. Ia para as festas, os negócios, aquelas doideiras, tudo. E ele e os irmãos dele, é daqueles bêbados que gostam de beber. Mas era um nível superior, eu nunca vi esse nível. Ele contou para nós que eles bebiam sábado a noite inteira, até chegar a madrugada. Aí o bêbado, quando ele bebe muito, no outro dia ele está muito cansado, ele não acorda. Ele pegava com os irmãos dele e acordava 8 horas da manhã, colocava aquelas mesas de latão na calçada e continuava bebendo. Eu falei assim, o que é isso? Bebia muito então. De madrugada e acordava cedo. Eu que não bebo, não aguento acordar cedo. Imagina que bebeu a noite inteira. Ele falou que eles pegavam domingo de manhã, pensa, nós vindo para a igreja, ele com a mesa de latão lá da escola, da Brahma, dos negócios tudo, e bebendo a cervejinha com os irmãos. E falou que ele fazia isso semanalmente, com os irmãos dele, estava junto. Um dia, uma moça, uma senhora, passou com a Bíblia debaixo do braço, de coque, aquele sapato tamanco que faz aquele barulho, aquela saia até no tornozelo, cheirando naftalina, que se você bobear, ela fala a sua vida inteira. Passou com a Bíblia debaixo do braço, e ele fala para nós que ela passou, e é como se ela olhasse para ele e falasse assim, bom dia, Jesus te abençoe. E foi. Os irmãos dele continuou bebendo, ele falou que ele não sabe explicar o que aconteceu, mas é como se a vida dele começasse a passar na cabeça dele assim, um filme, e ele sentisse nojo de tudo que ele fez. Nós que somos crentes, nós conhecemos como arrependimento. E ele olhou para os irmãos dele, pegou aquele copo e falou assim, eu nunca mais vou beber isso aqui, eu vou ser crente. Aí os irmãos dele falaram assim, deixa de ser doido, Sidney, bebe aí, você está muito bêbado, bebe para você voltar ao normal. Ele falou assim, é sério, eu vou ser crente, eu vou para a igreja,
eu vou começar a ir nesse negócio. E não é que virou crente mesmo. Está firme na presença de Deus, já tem mais de 25 anos. Porque numa manhã de domingo, uma senhora carregava a presença de Deus. Num domingo de manhã, uma mulher estava cheia da presença de Deus. E ela não parou e perguntou se que ele queria uma oração. Ela não parou e virou para ele e falou assim, deixa eu ler um texto da Bíblia com você. Mas era uma mulher que estava tão cheia de Deus. E como diz a palavra, os que olham para ti estão radiantes. E o seu rosto jamais mostrará decepção. Era uma mulher que estava tão cheia da presença de Deus, que carregava tanta presença de Deus, que naquela manhã, ela nem parou para explicar o Evangelho. Mas ele entendeu. Como Elias com Eliseu, só colocou a capa. Ele olhou e falou assim, entendi, posso despedir? Quando uma pessoa está cheia da presença de Deus e carrega a presença de Deus, às vezes, meu irmão, você não precisa nem parar para evangelizar. Você passa ali, o Espírito Santo está contigo e Ele faz o resto. E alcança a vida das pessoas. Carregar a presença de Deus não é só para abençoar a sua vida, mas é para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Carregar a presença de Deus não abençoa apenas a sua vida, mas abençoa a sua família. Porque pessoas sem direção, pessoas que não estão caminhando em santidade, vão chegar perto de você e quando elas te encontrarem, elas vão encontrar Cristo Jesus. Porque aonde você está andando nessas ruas de Frutal, você está carregando a presença de Deus como um verdadeiro sacerdote do Deus vivo. Se você carregar, histórias como essa vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Se você carregar a presença de Deus, pessoas vão ser abençoadas por você. Coisas do tipo, eu estava indo pregar lá na congregação, e eu tinha feito todo o sermão, já estava tudo preparado. Eu não sou da Assembleia não, para com essas doideiras. E eu estou lá, e no meio do negócio Deus falou assim, não é isso que eu quero que você prega. Eu falei assim, como assim? Você me explica só agora? Por que você não me avisou antes? Eu falei assim, Deus, que mensagem que eu vou preparar agora em cima da hora? Eu falei assim, calma, é uma que você já tem. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Era uma mensagem sobre ansiedade. Nem eu sei porque que eu fui pregar aquele negócio. Preguei o negócio. E para mim tinha ficado ruim. Falei, que pregaçãozinha ruim, Deus. Não, o negócio estava ruim hoje, hein. Eu falei assim, misericórdia. Eu falei assim, eu acho que não foi Deus não, acho que foi o diabo. Eu ouvi o diabo. Olha que raiva. Eu estou lá na igreja de noite, aí eu preguei. Aí na hora que eu estou saindo, despedindo dos irmãos, chegou um rapaz, mais alto que eu, e olha que eu sou alto, uns 2,5, veio na minha direção, me abraçou e começou a chorar. Aí veio a menina casada com ele, veio e também começou a chorar. Aí veio a mãe dele e começou a chorar também. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou assim, pastor, tudo que o senhor falou hoje, era o que eu estava precisando ouvir. Quarta-feira eu vim nessa igreja aqui, nessa congregação, e eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E tudo que o Senhor falou sobre a ansiedade é o que eu estou passando na minha casa, e eu entendi como é que eu vou vencer esse negócio. Eu olhei e falei assim, Deus, o que está acontecendo aqui? Para mim foi ruim o negócio hoje, não aconteceu nada. Aí eu estava conversando com a Isabelle, a gente chegou a uma conclusão. Quando você carrega a presença de Deus, parece que não está acontecendo nada, meu irmão. Mas pessoas estão sendo transformadas ao seu redor. Pessoas estão sendo impactadas pelo poder do Evangelho através da sua vida. Talvez você não está sentindo o que está fluindo da sua vida, mas as pessoas estão sentindo. E quando elas ouvem e escutam através da sua vida, elas são impactadas pelo poder do Evangelho do Senhor. Carrega a presença de Deus. Pastor, Deus está mandando eu fazer isso. Carrega e vai para esse lugar. Pastor, Deus está mandando eu fazer esse negócio. Faz. Deus mandou eu ir para a cruz, gente. Sabe onde que era a cruz? Não sabe, né? Quando eu cheguei lá, o pastor até brincou, falou assim, peraí que eu vou descer aqui e vou abrir a porteira da cidade. É tipo um Frutal, só que um pouquinho mais quente, eu acho. Mas tem praia, aí eu fico mais chique que vocês. Mas gente, Deus mandou eu ir. Você acha que eu queria ir? Deus mandou eu pegar e casar com uma menina que tinha 19 anos e sair, tirar ela da casa dos pais dela e levar lá para a cruz, para um lugar que ela nunca foi. Deus mandou eu ser pastor numa igreja de um cara que eu nunca conheci na minha vida. Deus mandou eu ir para esse lugar e eu falei assim, e aí Deus, como é que nós vamos? Eu lembro que eu estava orando e eu fiz oração igual de Moisés. Deus, tem esses 2 lugares, tem mais esse aqui, mas eu não vou para nenhum lugar se a presença do Senhor não for comigo.
eu não vou sair daqui não. E Deus mostrou o lugar. Eu tive que ir, carregando a presença de Deus. Deixa eu te contar um negócio. O meu casamento e a minha história estão sendo abençoados de uma maneira que eu não consigo explicar para você. E é onde eu estou indo lá em Aracruz. Eu estou carregando a presença de Deus. Eu vou numa academia. Eu não gosto de fazer apelo não, mas eu vou lá e converso com o pessoal. Eu mando um Jesus te abençoe, eu vou lá falar. Eu vou no supermercado, eu vou lá e falo. Eu vou em tal lugar, eu vou lá e estou carregando a presença de Deus. Vou no futebol, os meninos tudo xingando, mas me chamando de pastor. Vai tomar, ô pastor, pelo amor de Deus. Só os caras que não é crente, e tem o pastor lá no meio. E todo mundo chamando de pastor, ô pastor, pai, sei lá o quê, você é de qual igreja? Só não, pastor, nenhuma. Aí sai do futebol, os meninos vão lá fumar. Mas eu estou lá carregando a presença de Deus, levando para esses meninos. E não é que Deus chamou os meninos para a igreja? Uns meninos que nunca foi na igreja. Uns meninos que foi jogar campeonato de futebol com nós, e era da igreja católica, foi jogar campeonato de futebol da igreja. O menino fez gol e saiu fazendo assim, ó. Eu falei assim, meu filho, você é crente agora, não é mais católico, não, para com isso. Ô pastor, foi mal, pelo amor de Deus. Fez o gol e saiu fazendo assim. Eu falei, meu filho, você é da igreja, para, não é católico, mas não. Ô pastor, esqueci. Aí chegou os caras no final, pastor, aquele menino é crente não que você trouxe. Eu vi fazendo o sinal da cruz várias vezes. Eu falei assim, fez mesmo. Jogando bola com os meninos. Saindo para ir na praça com os meninos. Mas eu estou lembrando de carregar a presença de Deus. E esses meninos estão começando a ir na igreja. Esses meninos foram encontrados por Jesus e estão começando a ir para lá. Porque é onde eu estou indo, como diz a canção do Alessandro Vilas Boas, e onde eu vou, eu te levo comigo. Amado Jesus. Você não pode esquecer de Jesus não, meu irmão. Você precisa levar Ele, não só para a sua vida ser abençoada, mas para pessoas serem abençoadas por você, em nome de Jesus. Em último lugar, para a gente encerrar, eu queria ler os versículos 13 e 14 com vocês, 13 ao 17 do capítulo 3 de Josué. Dá uma passadinha na sua Bíblia aí, Josué 3, do 13 ao 17. Cadê o menino lá que tocou o teclado com a gente abençoar? Toca ali para nós, para depois a gente orar junto. Josué 3, versículo 13 ao 17. Olha o que vai acontecer nesses versículos aqui. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras, todos os dias na cega. Pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Quando Deus habita no meio do seu povo, nós temos em primeiro lugar direção. Nós caminhamos em santidade, nós carregamos a presença de Deus, e em último lugar, nós rompemos em fé. O Jordão, nessa época, ele tinha mais ou menos uns 30 metros de largura e chegava a quase 1,5 quilômetros. Estava transbordando o negócio, estava cheio. Jesus vira para Josué e o povo e fala assim, ó, pisa lá que o negócio vai abrir. Eu fico imaginando Josué olhando e falando assim, Deus, calma aí. Eu sei que o Senhor já fez lá, quando o Senhor fez com Moisés, mas tem muito tempo. Deus, eu não sei se é uns 40 anos, mas deve ser isso aí. Tem muito tempo que nós saímos do Egito e pisamos lá no pé enxuto, porque o Moisés levantou aquele bordão, aquela vara, e nós passamos até o outro lado.
Não tem um outro caminho não para nós dar uma volta aí. O GPS não pode recalcular para outro lugar não. É esse caminho mesmo. Deus foi? É. Mas aqui foi diferente. Eu não sei se você percebeu o que aconteceu aqui. Quando foi com Moisés, Deus virou para ele, falou assim: diga ao povo que marche. Ele está lá com o bordão, o pessoal está tudo passando. Aqui na história de Josué foi diferente. Ele virou e falou assim: os sacerdotes vão molhar os pés. Quando eles molharem, o rio vai abrir. Vocês vão atravessar. Eles vão ficar ali. Eles vão ficar ali. Eles vão ficar ali. Quando o povo passar, aí vocês podem ir. Já que você entendeu que você é um sacerdote de Cristo Jesus, já que você entendeu que todos nós somos sacerdotes, sabe o que Deus está te chamando para essa manhã? Pisar no Rio Jordão. Pastor, mas o rio não abriu. Pisa lá. Você é um sacerdote de Cristo Jesus. Quando você chega nesse lugar e você está seguindo a direção de Deus, está caminhando em santidade e carrega a bênção dele, quando você pisa nesse Jordão, ele vai se abrir. Não tem como. Se Deus te mandou para esse lugar, se ele te comunicou e te chamou para aquele lugar, se você está caminhando em santidade, se você está carregando a presença dele, e ele falou para você: pisa aí, pode pisar. Você tem que pisar. Você tem que dar um passo de fé. Você tem que romper em fé, crendo, assim como Josué acreditou, sabendo que da mesma maneira que Deus foi com Moisés, ele seria com ele. E foi do mesmo jeito. Lá com Moisés, o pessoal passando a pé enxuto no mar. Aqui, com Josué, o pessoal passando a pé enxuto no Rio Jordão. E eu não sei se você percebeu, eles estavam passando, porque eles iam em direção a Jericó. Eles precisavam atravessar aquele rio para rodar as muralhas de Jericó. Eles precisavam atravessar aquele rio para chegar na terra prometida. Talvez muitas coisas não tenham acontecido na sua vida porque você não tem dado passos de fé na presença de Deus para atravessar até o outro lado. E as muralhas de Jericó não vão cair. E a terra prometida vai ficar lá. Mas Deus te chama e te convida para molhar os pés. Se você molhar, ele vai abrir. Como em uma história, a gente que estuda as biografias de homens de Deus, a gente lê algumas histórias legais, interessantes. Como uma história que conta para nós que lá nos Estados Unidos um professor organizou uma turma de faculdade para ir fazer uma excursão na casa de John Wesley. Olha para você ver o tanto que esse homem era crente. O tanto que ele não foi só crente, mas influenciou aquele lugar. Um professor de uma faculdade secular levar uma turma para visitar a casa de um homem crente? Onde que acontece um negócio desse hoje? E aí levaram o pessoal para lá, o pessoal fez excursão, viu o quarto, viu lá embaixo, viu tudo. Foi para o ônibus, o pastor foi dar aquela contada para ver quantas pessoas que tinha. Pastor, estou ficando doido aqui. O professor foi dar aquela contada e viu que faltou um. Igual em acampamento, quando o pastor vai contar e fala assim: meu Deus, está faltando uns 3. Que esse menino endemoniado, que eu não aguento mais eles. Igual o Gabriel falou nos votos ontem. E o Jonas falou assim: calma, meu filho. Eu já quis matar todas as minhas ovelhas, mas calma, Deus dá graça, a força. E aí o pessoal foi contar, olhou, está faltando um, gente. Quem que é esse menino? Voltou para casa, começou a procurar. Achou o menino lá no quarto desse tal de John Wesley. Aí na hora que ele foi entrar, viu que o menino estava orando. Falou assim: vou deixar ele orar. Terminar de orar. Quando o professor foi chegar mais perto, viu que aquele menino, ele estava sobre as marcas de joelho de John Wesley, que ficavam perto da sua cama. Ele estendia um tapetinho e dobrava os seus joelhos. Ele orava tanto, mas tanto, que ficou marcas dos joelhos dele, 2 círculos, perto da cama. Quando o professor chegou perto, aquele menino estava orando: faz de novo, Senhor, faz de novo. Da mesma maneira que o Senhor foi com esse homem de Deus, seja comigo, faz de novo, o Senhor pode fazer. Quando ele acabou a oração, o professor chegou e falou assim: Billy Graham, está na hora de ir para casa. Vamos lá. Não é que Deus ouviu a oração desse menino? Não é que Deus atendeu a oração dele? Porque foi um menino que rompeu em fé e acreditou que da mesma maneira que Deus foi com John Wesley, ele podia ser com ele. Um dos maiores pregadores dos Estados Unidos e que abençoou muita gente, Billy Graham. Um menino que dobrou os seus joelhos, orou e falou assim: Deus, faz de novo.
Um menino que colocou os pés no Jordão e falou assim: Deus, faz de novo. Igual o Senhor fez com Moisés e Josué, abre esse negócio aí para mim. Igual o Senhor fez com fulano, Deus, faz de novo. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas também é o meu Deus, e eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que não existe impossível para o Senhor, e eu vou colocar os pés nesse Jordão, vou molhar, e vou ficar com eles molhados, e vou ficar com eles enrugados, até o Senhor abrir esse negócio, porque eu sei que o Senhor pode fazer de novo. O Senhor não ficou preso lá no passado, o Senhor não parou de agir, é nós que paramos de buscar e de orar. E eu sei que se eu orar e colocar o meu joelho diante do Senhor, o Senhor vai abençoar a minha vida, e esse negócio vai abrir em nome de Jesus. Só que você precisa orar, meu irmão. Você precisa pedir, você precisa obedecer a voz do Senhor. Ele está mandando, fica naquele Jordão. Enquanto não abrir, você fica ali. Deus está te chamando para molhar esse pé, e para ver Ele fazendo maravilhas no meio de vós. Nessa igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Talvez essa pessoa que você está orando tem uns 20 anos por ela, para ela converter. Quando você começar a orar um pouquinho mais e colocar os pés, fala assim: aí Deus, vamos lá? Faz de novo. Deus vai fazer maravilhas no meio dessa igreja em nome de Jesus. Mas você precisa crer, romper em fé. Pastor, eu sou presbiteriano, eu também sou, é nós. Nós não fazemos um negócio diferenciado que o pessoal da Assembleia faz, não, de outras igrejas. Mas nós estamos aí, nós tudo ora, nós tudo lê a Bíblia. E o mesmo Deus que age na vida deles, age na nossa vida. Talvez está acontecendo um pouquinho para lá, um pouquinho nos outros lugares, porque eles estão orando mais que nós. A gente se acostumou com a liturgia, a gente se acostumou com o culto, a gente se acostumou com as mensagens, a gente se acostumou com a palavra. E a gente vem aqui como se fosse para bater um ponto, ou para rezar a nossa missa, né? A gente esqueceu que nós não servimos a um Deus que está morto, mas a um Deus que está vivo. E Ele pode agir de novo na sua vida. Não seja um saudosista, meu irmão, em nome de Jesus. Deus já fez muita coisa na sua vida, fez, mas Ele vai continuar fazendo. Não fique igual o pessoal lá não. Ai, nossa, o templo lá era muito melhor. Nossa, na nossa época os negócios eram muito melhor. E o pessoal que estava alegre, feliz, sorridente, estava confundindo com a voz de choro lá em Ageu. Aí ele veio e falou assim: ei, presta atenção, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Para de chorar, para de ficar olhando lá para o passado, o que aconteceu. Eu fiz lá no passado, fiz, mas eu vou fazer de novo e esse negócio vai se levantar. Então olha para o passado, não com pena, não com pesar, mas com gratidão e pedindo: Senhor, faz mais, faz mais. Nós não queremos ficar no passado e olhar: nossa, há 20 anos eu jejuava, nossa, há 25 anos quando eu era jovem eu fazia isso e fazia aquilo, eu orava, eu lia tanto a Bíblia. Por que parou? Nossa, quando eu era jovem eu ia para o monte orar, nós fazíamos negócios, víamos uns negócios diferentes, expulsava capeta. Por que parou? Nossa, quando estava o pastor fulano lá na minha igreja, a gente ia, fazia vigília, fazia oração e fazia louvor. Por que parou? Você é sacerdote, meu irmão. Para de olhar para o passado. Se você for olhar, olhe para agradecer. Mas olhe para frente e fale assim: Senhor, eu quero viver mais contigo. As experiências e as histórias que o Senhor fez no passado, eu quero viver mais na tua presença em nome de Jesus. O que o Senhor fez lá atrás, não para de fazer não. Não deixa eu vir para falar com os outros e contar as mesmas histórias toda vez. Me dá umas histórias novas aí. Porque eu quero romper em fé na tua presença. Porque se o Senhor está no nosso meio, as maravilhas vão acontecer em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém?